Que belo dia para um exorcismo. Boa noite, aqui quem fala é a sua drag queen, palestrante, educadora, podcaster e trevosa favorita, Misandrica. E esse é o Misandricast, na data mais especial do ano, pelo menos pra mim. Quem não concorda, que discorde aí da sua casa, tá bom? Chegamos a mais um 31 de outubro, Halloween pra uns, Dia das Bruxas para outros e Dia do Saci para absolutamente ninguém, porque ninguém comemora o Dia do Saci, tá? Vocês não me irritam hoje não. Enfim, eu que sou uma pessoa que, muito dedicada a esse podcast, não postei nada esse mês de propósito, viu, gente? Não é porque minha vida tá uma loucura e eu não tive energia para gravar. Foi tudo de caso pensado para poder celebrar o dia de hoje com vocês e cheia de novidades, né? A novidade que eu espero que aconteça é que tenha dado 13 nas urnas esse final de semana, né? Eu não sei porque eu tô gravando esse episódio antes, mas vou aqui deixar esse espacinho para você comemorar ou para você chorar o resultado. Vamos lá, olha lá, 2 segundinhos. Tudo de bom. Mas também a novidade é que vocês podem ver aí que o Misandricast está de cara nova, uma nova identidade visual, uma nova temporada, porque eu acho que agora a gente se achou aqui no nosso date, a gente já tem assunto de sobra para conversar e você já me conhece, eu conheço você, né, querido ouvinte? Então aproveita que a gente tá nesse momento gostoso e curte esse podcast. Dá um coraçãozinho, dá 5 estrelinhas e já compartilha esse episódio com todas que a mamãe aqui entregou horrores. Não entregou? Tá muito chique a identidade visual, gente. Eu amei. Espero que vocês gostem também. É ou não é? É ou não é ou não é ou não é? Bom, hoje é aquele dia, dia 31 de outubro, em que todo mundo se veste do jeito que eu me visto o ano todo, que é meio puta, meio gótica, e aproveita o dia ou a noite. No caso, ninguém vai aproveitar nada, porque não bastando o ano estar uma merda, o Halloween ainda caiu numa segunda-feira, que é realmente um terror. Pra melhorar, ainda tá um calor desgraçado aqui na cidade de São Paulo, mas enfim. E aí? Você tem medo de quê? Você tem medo de morrer? Que é disso que eu vou falar hoje com vocês, hein? Eu decidi puxar esse tema porque além, de uma coisa que eu gosto muito de falar, é um tema que eu leio muita coisa sobre, mas nunca tenho ninguém pra conversar. Então, essa batata quente ficou aí pra vocês, olha que gostoso. Porque não é todo dia que eu posso, por exemplo, chegar no trabalho e comentar que eu tô lendo um livro ótimo que fala qual é o procedimento correto para se queimar um corpo num forno de crematório. Ou que eu descobri um fotógrafo que fazia fotos com pedaços de corpos reais que ele roubava e usava nos ensaios junto com outros modelos que estavam vivos. Não é todo mundo que tem estômago para isso, mas fiquem tranquilas que eu prometo não ser muito gráfica na minha fala. Porque o que eu queria comentar com vocês é como a gente passa meio que o ano inteiro, às vezes a vida inteira, evitando falar sobre isso, sobre morrer. A gente tem uma relação meio estranha, com um processo natural que é o fim da vida. Afinal, quem tá vivo é pra morrer, já diz aí o ditado popular. A gente nega tanto a morte a ponto de inventar, por exemplo, que ela não é o final, que existe algo além, Assombração, a coisa aí a gente pode chegar até nos alienígenas. Mas longe de mim querer ridicularizar a crença de alguém. Mas é interessante o quão longe a gente vai nessa história de não acreditar que a morte vem. E ela vem pra todo mundo, viu? Que nem aquela frase do filme Premonição. Não se foge dos impostos e nem da morte. Não por acaso a morte com letra maiúscula tem até uma cara, ou a falta dela. Tem uma roupa, tem um objeto específico. E eu nem precisei falar porque você já imaginou, não imaginou? A carinha aí da morte, quando você pensa na morte com letra maiúscula, o personagem. Porque a morte virou um personagem folclórico pra todo mundo. Aliás, é literalmente um personagem folclórico. E eu confesso que eu não sei de onde veio o meu interesse pela morbidade, pelo terror.
mas é algo muito meu e que me faz muito feliz, acredite em vocês ou não. Eu gosto de ser essa pessoa que cutuca a ferida da finitude humana. Falei bonito, né? Hoje eu tô gastando o repertório linguístico. Enfim, não é como se eu não sofresse quando alguém muito querido morre, ou que eu não me chateie em pensar sobre isso. Todo mundo, tirando se você for, sei lá, um psicopata, se afeta de alguma forma com isso. Todo mundo tem um pouquinho de empatia com o outro, por mais escroto que você seja. Mas eu gosto de encarar a morte, ressignificar ela. Eu, bem no começo da minha carreira como educadora patrimonial, não sei se vocês sabem, mas eu sou de fato educadora, não é só piada, eu literalmente trabalhei num mausoléu. Então eu tinha que ver e falar de gente morta o tempo inteiro. Eu via gente morta o tempo todo. E não foi sempre fácil, né? Por mais que eu achasse o máximo. Quando uma pessoa muito próxima de mim morreu, eu recebi a notícia estando no trabalho. E os dias seguintes foram muito difíceis. Eu tive que, além de tirar uma força do meu cu pra encarar essa barra, eu tive que mudar o jeito que eu olhava pras coisas, né? Pro meu trabalho, pra minha vida, pro jeito com que eu me relacionava com as pessoas. E eu não quero também romantizar a morte aqui. A gente viveu 2 anos de uma pandemia em que muita gente morreu por incompetência do governo, tá? Vamos deixar bem frisado isso aqui, porque as mortes poderiam sim ter sido evitadas. Mas, para além do mau caratismo que assombra esse país, a gente, durante muito tempo, negou o que estava acontecendo. E depois a gente simplesmente naturalizou essa situação. Muita gente escolhe dar as costas para a morte. Mas mudando um pouquinho de mood, né? Porque o que eu menos quero é deixar alguém engatilhado aqui. Existe toda uma história documentada de como a gente, enquanto espécie, lida com o morrer ao longo dos anos. O Halloween mesmo é uma celebração pagã que marcava o fim da colheita e o início do inverno no hemisfério norte. Aqui no Brasil é meio que o contrário, né? Olha a moto ali passando. Gente, eu tô gravando, é temporada nova, mas eu tô gravando do mesmo jeito de sempre. Eu botei aqui pra gravar e vamos que vamos, tá? Mas enfim, aqui no Brasil a gente meio que faz o contrário, né? A gente tá saindo da primavera e começando o verão, o que, né, provavelmente não é uma boa época pra investir, por exemplo, numa fantasia de múmia, né? Quem sabe isso explique por que a gente inventa tanta versão de personagem com roupa minúscula. É muito comum que a bruxa do Halloween brasileiro, né, a bruxa tupiniquim, não é uma velha de vestido longo, preto, né, mas é um cropped, uma saia mostrando a polpa da bunda, uma tiara com um mini chapéu. E eu, honestamente, eu acho ótimo, porque a gente tá aí ressignificando, né? Por falar em calor, gente, hoje eu fui comprar umas coisas no mercado e já tinha várias criancinhas comemorando o Dia das Bruxas, né? Porque tem alguns bairros aqui em São Paulo que meio que organiza prédio e tal, e comércio, se prepara pra isso. E tá um sol desgraçado e eu fiquei com tanta dó das crianças, gente, tudo de preto, com a cara toda pintada. Eu só fiquei me perguntando se os pais dessas crianças tinham passado protetor solar nelas. Ai, gente, você imagina ter que passar por isso e não ter idade pra beber, gente? Ai, a pureza das crianças. Mas, voltando pra morte, né, rolou um quiprocó em vários lugares do mundo ao longo de muitos anos de humanidade, em que as pessoas ressignificaram a morte. Antes, por exemplo, a gente celebrava de verdade, dançava, fazia festas em locais em que os corpos eram enterrados. Alguns países, inclusive algumas culturas, ainda celebram a morte dessa maneira mais leve, de maneira mais feliz, digamos assim. E há muitos anos atrás, os cemitérios não eram um local específico, né? Às vezes tinha um cemitério aí na sua rua, ou então tinha um cemitério na igreja que você frequentava. Vocês não, né? Porque acho que ninguém é tão velho o suficiente pra isso. Mas, enfim, disso a gente passou pra levar o cemitério para um lugar específico e normalmente distante da cidade, né? Até hoje, os cemitérios, eles são lugares em que são um pouco distantes se você mora, por exemplo, numa cidade pequena, ou mesmo aqui em São Paulo, se a gente parar pra pensar nos cemitérios, eles não estão exatamente próximo, né? E, além disso, o jeito que as pessoas morrem mudou, porque as pessoas morriam dentro de casa, o leito de morte era cercado por vizinhos, por familiares, e isso virou pra morrer no hospital, né? A gente higienizou a morte completamente. Ou então, se a gente pensar de novo nos cemitérios, né? Como o Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo, que tem aqueles túmulos de mármore, escultura de anjo. Para alguns cemitérios, por exemplo, o Forest Lawn, lá em Los Angeles,
que é, assim, é um grande surto do mercado mortuário, e é onde estão enterradas, por exemplo, o Walt Disney, o nosso Walt Disney, o Michael Jackson, a Betty Davis, né? Todo mundo tá ali embaixo da terra, e é de fato um grande parque, né? Porque não existem túmulos, como por exemplo no Cemitério da Consolação, é uma plaquinha em cima da grama. Então você meio que não vê o que de fato é aquele lugar. Mas o fato é que, felizmente ou infelizmente, todo mundo morre e todo mundo encara isso de um jeito diferente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que em momentos de tensão faço muita piada, como vocês podem perceber. E eu costumo brincar que eu sou uma ótima companhia de velório. Isso é baseado em fatos reais, tá? Porque quando um colega meu de faculdade faleceu, eu e minha amiga, a gente foi ali no cemitério, no velório, e a gente teve que se afastar do local porque eu não conseguia parar de fazer piada de todo aquele ritual, enfim. De lembrar de coisas engraçadas que a gente passou com esse meu amigo. O fato é que a gente tava parecendo duas doidas, escondendo o rosto, fingindo que tava chorando, quando na verdade a gente tava disfarçando uma crise de riso. E não porque a gente não tava chateada, mas porque a gente escolheu lidar com aquilo de outra maneira. E é isso, né, gente? Cada um escolhe como vive, nem todo mundo escolhe como morre. Mas cada um sabe como lida com esse assunto. Morreu, mas passa bem. Bom, hoje não tem história de bêbada, mas eu, pra celebrar e o Relaim, preparei um Misandercast FM 6669 especial com músicas de Halloween pra vocês. E sim, já tá disponível no Spotify, que é o único lugar que dá, né? Eu já expliquei, porque é o único lugar que tem essa ferramenta de misturar podcast com música. Mas eu passei um mês inteiro sem postar, mas hoje eu tô o quê? Entregando 2 episódios fresquinhos, de nada. Então separa aí o batom preto e vai lá ouvir, que tá bem legal. Então não tem história de bêbada, mas tem drink da semana, tá bom? Pega a sua tacinha, que eu tô com a minha tacinha aqui, com o meu bom gelinho ecológico, e vamos pra indicação. Roda a vinheta. Bom, como hoje eu tô monotemática, eu vou indicar um livro pra vocês que eu ainda não terminei de ler, porque eu leio devagar. Mas se você, assim, gosta de falar de gente morta, é muito interessante e, sim, é muito engraçado e divertido, que é o livro Confissões do Crematório, da escritora Caitlin Doughty. Eu acho que é assim que fala o nome dela. E ela tem uma edição belíssima, o livro, que é lá da Dark Side Books, que não é uma publi, tá, gente? Mas poderia ser. Alô, Dark Side, nota nós. Mas é um livro que justamente fala desse tabu com a morte que a gente tem. Então a escritora, ela conta várias histórias de quando ela teve o primeiro emprego dela justamente em um crematório. Ela conta com detalhes bem gráficos, né? Então se você tem um estômago fraco, dá uma preparada. Mas é um texto super engraçado também. Então se você curte esse humor mais ácido, é uma ótima pedida. Pra quem inclusive quiser seguir ela no Instagram, ela faz postagens em inglês, tá, gente? Mas que são muito legais, e o @ dela é The Good Death. Eu vou deixar na descrição do episódio como escreve direitinho. E uma coisa engraçada que me aconteceu essa semana, que enquanto eu tava lendo esse livro no ônibus, que enfim, eu passo muito tempo no ônibus, eu tava ali passando pela Avenida Angélica aqui de São Paulo, e eu tava muito concentrada na leitura, porque é um livro que te prende bastante, né? E eu resolvi olhar pela janela pra saber onde é que eu tava ali. Ponto onde tinha uma moça com um cabelo platinado, quase branco, enorme, assim, coisa de bater na cintura, e ela toda de preto, de vestido preto, óculos escuros, um salto enorme, um salto de metal, assim, brilhante, e segurando uma sombrinha aberta pra se proteger do sol. E foi muito engraçado, porque era como se eu tivesse visto, sei lá, Mortícia Adams no centro de São Paulo. E eu fiquei meio em choque, porque eu tava lendo sobre coisas fúnebres e vi essa cena, e eu só pensei, nossa, que leitura imersiva, não é mesmo? Expandiu pra realidade a leitura. Mas enfim, fica aí a indicação. Esse livro é realmente muito bom. Eu tô gostando muito de ler, eu tô quase acabando. E você lê ele muito rápido. Então, quem tiver aí a oportunidade de poder ter este livro e ler este livro, eu super indico, que eu tô gostando muito. Bom, a gente está chegando aí ao final de mais um episódio. Não esquece de correr lá no Spotify para ouvir o FM 6669. Não esquece de curtir, compartilhar o Misandercast com suas amigas. E antes da gente acabar, eu vou propor uma brincadeira boba e gostosa aqui pra gente, que eu pensei essa semana. Então você que ouviu até aqui,
vai lá no meu Instagram, @misandrismos, e comenta que belo dia para um exorcismo na foto que eu postei avisando o episódio novo, né? Pra você que nunca catou a referência, essa frase é do filme O Exorcista, tá? Obrigada. Então vai lá comentar, deixa todo mundo sem entender o que tá rolando. Vai ser um segredinho nosso. Meia-noite eu vou te contar um segredo. Inclusive, falando em Instagram, eu quero mandar um beijo pra Laísa. Eu acho que é assim o nome dela, se eu errei, perdão. Mas é uma ouvinte aqui do podcast que me mandou uma mensagem muito bonitinha essa semana. E eu fiquei muito feliz, então tô aqui retribuindo um carinho. Um beijinho da Xuxa. Não sei quanto tempo temos aí de episódio, mas sempre bom lembrar que duração não é importante se o entretenimento for de qualidade. A gente se vê na próxima semana e, hoje mais do que nunca, pra vocês, terríveis sonhos.